Então, agora nós vamos para o nosso passo a passo. Essa base aqui, ela já está revestida com EVA, tá? Sem emendas. Essa técnica eu já tenho aqui no canal. Se você ainda não assistiu, não sabe como fazer, tem disponibilizado aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse EVA, como vocês podem reparar, ele tá bem poroso, bem cheio de buraquinhos, tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem ver, mas acho que sim, ó. Bem cheio de buraquinhos mesmo. Esses EVA, às vezes, vem no meio, sabe? Do pacote, quando você compra. Eu já recebi assim, nessa cor, branco. Se for em outra cor, também pode ser, e depois você pinta, tá? Depende da cor, claro. Se não tiver um EVA assim poroso, você pode utilizar o EVA atoalhado, que também fica legal, ou de glitter, né? Verde. Super combina para esse tema também. Esse EVA é o EVA comum, ele só veio realmente muito poroso, tá vendo? E aí eu utilizei eu tive a ideia de utilizar ele aqui, que eu acho que vai ficar bacana. A massinha de EVA, só que eu não uso ela pura, tá? Ela tá misturada com a massinha natural, com a massinha biscuit, tá? Com biscuit natural, na cor natural. Ó, utilizei o natural. Na verdade, não tem cor nenhuma, né? E aí, ele aumentou a minha massinha. Eu coloquei uma quantidade mais ou menos do biscuit. Então, eu, ó, misturei, tá? Com o biscuit. Por quê? Além de amolecer o meu EVA, a massinha de EVA, ela dá mais resistência, tá? A massa de EVA, o biscuit. Porque a massa de EVA, gente, ela é muito frágil. Ao meu ver, ela é muito frágil, tá? Ela quebra depois de seca. Então, assim, o biscuit também quebra, mas ela, só de você tocar, às vezes, assim, dá uns barrãozinhos, ela já quebra o biscuit, já não, ele fica mais resistente. Então, eu faço essa mistura pra ter uma resistência maior, tá? E aí, eu vou dar uma sovada, né? E eu vou fazer o símbolo, né, da Moana, tá? Esse bolo é um bolo no tema Moana Baby, que eu estou fazendo. Vou fazer um símbolo aqui da Moana. E aí, a gente vai sovar bem. E agora, o que a gente vai fazer? Você vai fazer uma bolinha, depois que você tiver sovado bem. Fazer uma bolinha. E aí, a gente vai, ó, fazer um rolinho com essa massa, tá? Gente, como eu falei pra vocês, eu não fiz esse bolo ainda, essa base do jeito que eu tô pensando. Então, tô crendo que vai dar certo, né? Vamos lá. Nas pontinhas, ela vai ser um pouco mais fina. Tem que ser um tamanho, eu vou medir pra ver mais ou menos. Tem que ser grandinho, pra fazer toda a volta daquele símbolo da Moana que tem no barquinho. Fazer assim, ó. O símbolo da Moana é assim. Esse é o símbolo dela, né? Aqui, ó. Vou colocar assim. Quando tiver no bolo, eu vou conseguir ajeitar melhor também ao formato do bolo, né? Eu puxo daqui, puxo dali e vou ajeitando até ficar bem. Ó, o símbolo é assim, tá? Isso é o símbolo. Então, aqui eu vou colar com cola branca. Vamos ver. Vou passar minha cola branca aqui. Mais ou menos. Esse aqui vai ser a frente do meu bolo. Vou passar mais ou menos assim. Eu tô passando no olhômetro mesmo. Vou passar assim. Agora, preciso de uma posição aqui. Vou pegar um potinho pra minha base não andar. Vou dar um outro aqui, pra minha base ficar paradinha. Aqui eu vou
assim. E aqui eu vou centralizar. Depois a gente limpa a cola, tá? Porque a cola também, depois ela vai desaparecendo, né? Depois que seca. Mas dá pra gente limpar assim o excesso. Ó. Aí eu vou dar uma apertada, tá? Vou dar uma apertada assim, ó. Uma pressionada. Ficou assim, ó. Calma que ainda não terminou, não. Apertada. Pra ficar bem legal. A cola branca, ela cola mesmo, gente. Tá vendo? Já tá colando. Ó, você vai, ó, achatando. E se tiver que ir separando, você vai separando pra não ficar muito grudado, né? Ó, tá bem colado, hein, gente? Tá colando mesmo. A massa de EVA, às vezes, ela vai dando tipo umas rachadurinhas, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Dá pra ir ajeitando e dando umas alisadas. Só que eu não tô muito preocupada porque ainda vou fazer um efeito aqui e isso vai sumir, tá? Não vai aparecer no bolo. Esse detalhe que digo, né? Então, não tô muito preocupada com isso, não. Tá ficando assim, gente, ó. Você vai dando formato. Tô achando um pouquinho grudadinho aqui. Tá bem colado. Tentando dar uma separada. Ficando assim. Tá? Ó. Agora eu vou utilizar um pincel. Pode ser o ideal que seja, né? Uma escovinha. Compra uma escovinha de dente, uma escovinha de lavar roupa pequenininha, pra você fazer textura, marcar assim, ó. E é bom que marque logo imediatamente que você faz, porque senão depois fica mais difícil pra você marcar. Ó, como eu demorei aqui, ó, mostrando e tudo, ó. E hoje já tá mais quente, tá secando mais rápido. Então, eu vou fazer o quê? Então, se deu aquela secadinha e não tá te permitindo fazer essa textura, aí você vai molhar a mão na água, tá? E vai, ó, umedecer um pouco a massa. Isso aí já vai te permitir fazer a textura facilmente. Aí você vem, ó. Aqui o detalhe, a gente quer que ele fique bem parecido com a base, entendeu? Por isso que eu utilizei aquela base bem porosa, que agora ele vai ficar cheio de furinhos, cheio de marcações, e vai ficar muito parecido. Então, gente, eu preferi trocar pela escovinha, tá? Uma escovinha pequenininha, tá vendo? Eu comprei e eu uso somente pra isso. Porque a escovinha ela é mais durinha, mais firme, então é melhor, né? Aquele pincel, apesar dele ser bem durinho, ele ainda não foi suficiente pra gente fazer essa textura. Fica bem bacana, tá? E o que eu fui fazendo, gente? Conforme eu fui fazendo a textura, a massa ela foi esparramando, né? Se abrindo. Então, ela vai juntando. Nesse caso, você precisa ir ajeitando, tá? Vai empurrando. Eu usei uma estequinha de faquinha, tá? Ela é de plástico, enfim, você vê alguma coisa que você consiga se fazer, se você não tiver essa esteca, que você consiga fazer essa separação, tá vendo?
para não ficar tudo muito junto. Quando eu umedeci também esse símbolo, fica mais fácil de trabalhar. Depois que secar, gente, aí no meiozinho vai ficando uns pedacinhos de massa, tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra ir tirando. E depois que seca também não vai aparecer muito, até porque a gente vai fazer uma pintura. Mas tenta tirar o máximo possível de resíduo que ficar, tá? Entre essas divisõezinhas do símbolo, tá? Mas foi basicamente isso que eu fui fazendo, ó. Eu fui pressionando aí com a escovinha para fazer a marcação. E aí eu fui ajeitando quando se juntava, tá bom? Agora, gente, nós vamos utilizar o pincel modelador. Na verdade, eu fui passando, né, entre essas divisõezinhas do símbolo. E aí, como estava molhada, foi saindo os resíduos de massa. E com isso, já foi formando a junção dela na base, tá? A junção do símbolo, no caso, na base. Então, aí foi saindo, né? Conforme eu ia passando, porque como a gente umedeceu, molhou, então ela ficou molinha. E eu já fui tirando os resíduos só com pincel, tá? Eu fui passando o pincel, como vocês podem observar aí, e aí foi saindo os resíduos da massinha, tá bom? E aí eu fui tirando do pincel, ó. Tira, não volta com o pincel sujo, porque senão vai colar lá, vai ficar feio. Eu fui tirando, fui ajeitando com as mãos, tá? Com os dedos, ó. Fui amassando ele, apertando, para ele ficar com um formato mais arredondado, tá? E, e ia passando o pincel para ajeitar. Até mesmo nesse processo, eu já consigo fazer a junção dela na base. Caso isso não aconteça, aí você umedeça numa água, né? O próprio pincel, como apareceu aí, como mostrando aí pra você. E vai, ó, e vai dando a massinha. Você vai tirando, tá bom? Essa etapa do pincel é importante, gente, porque aqui a gente já vai ajeitando o símbolo, tá? De forma que ele fique já unido à base, como se fosse até mesmo o mesmo material, tá? Fica uma coisa bem bacana e como se tivesse saindo da base mesmo, tá bom? Não fica aquela coisa separada. Depois que secar, gente, fica muito legal, fica muito bonito, tá? Esse detalhe não é difícil de fazer. O que você vai fazer é encostar o pincel sempre nas pontinhas da peça, tá bom? Para poder ir fazendo aí essa junção dele, desse símbolo na base, tá vendo? Assim como eu tô fazendo, ó. Você vai trazendo, pontinho, ó, tá vendo? Essa etapa, gente, eu dei uma acelerada, porque assim, tudo que eu tô fazendo aqui é basicamente o que eu já falei, o que eu já mostrei, para não ficar muito longo, tá vendo? E você vai continuando por todo o símbolo. Vai dando uma apertadinha nas pontinhas, tá? Das emendas, para poder realmente ir emendando, né? Você passar a cola, ela já ajuda por isso, tá? Para poder colar o símbolo. E depois que você vai molhando, tá vendo? Vai ficando bem bacana. Com relação aos tons de verde, não sei, você já pode ter se perguntado sobre isso, né? Porque tá bem diferente a massa da base revestida com EVA, né? Os tons. Não se preocupe que no final vai ficar tudo igualado, porque nós vamos fazer uma pintura nela toda, nele todo, né? No bolo todo. Então vai ficar super igualado, tá? Não vai ficar, não, tá bom. Então aqui, gente, eu tô dando os retoques finais na minha peça, tá bom? Depois que secar, como eu falei, vai ficar igualado, porque nós vamos fazer a pintura, tá bom? Mas eu vou deixar secar bem de um dia para o outro, pra ficar bem bacana a pintura. Aqui, gente, já deu uma ressecada, tá? Ainda não tá seco, já deu uma ressecada. Então, eu vou esperar até amanhã pra poder fazer essa pintura e eu vou voltar mostrando pra vocês como a gente vai fazer essa pintura. Mas olha como já ficou bacana, gente, o resultado. Fica muito bonito, fica muito legal, tá bom? Agora, nossa peça já tá seca, tá? A massinha de biscuit, gente, ela demora um pouco mais pra secar. Mas quando você mistura com o EVA, com a massa de EVA, ela seca mais rápido, tá bom? E também fica mais leve. Por ser uma base de EVA, para não ficar tão pesado, a base não ficar
caindo pra frente, é ideal você fazer essa mistura, tá bom? Aqui a pintura a gente pode fazer de duas maneiras. Tanto com a esponjinha, na verdade de várias maneiras, né? Eu utilizava a esponjinha, mas atualmente eu utilizo o aerógrafo, tá? Ele entrou aí na minha vida agora. Mais um assistente para me ajudar, olha ele aí. Já tem mais ou menos um mês, então eu tô usando ele em todas as minhas pinturas, gente. Fica muito bacana, tá? Recomendo, mas durante 5 anos e meio foi tudo na esponjinha. Esponjinha, lenço, então não tem desculpa para não fazer. Se você não tiver o aerógrafo, vou ensinar também como utilizar a esponjinha. As tintas utilizadas foram verde musgo, que é a 503, tá vendo? Não precisa ser dessa marca, eu utilizo Acrylex, mas pode ser outra. Esse verde pântano, tá bom? Também muito boa. Essa mistura ficou bem legal, 860. E eu também coloquei um pouquinho do verde oliva, ó, tá? Na verdade foi assim, metade, você vai fazer assim, ó, metade verde oliva, metade verde musgo, metade da quantidade que você vai fazer, tá? Que eu digo, não metade do vidro todo não, gente. Por exemplo, uma pontinha de uma colherzinha, aí uma pontinha do verde musgo, uma pontinha do verde oliva, e aí você vai botar só um pouquinho do verde pântano, que é muito escuro, para dar aquela escurecida. Com a esponja, você vai umedecer a esponja. Lá eu mostrei para vocês no copinho bem líquida, porque eu vou utilizar no aerógrafo. Mas não precisa fazer tão líquida se você vai utilizar na esponjinha. Eu já ensinei como fazer a pintura aqui no canal. Mas eu vou utilizar ela mesmo para vocês verem, que também dá certo, tá? Só que aí demora mais para secar, fica escorrendo, enfim. Ó, com a esponjinha você vai passar entre o meio. Não tem errada não, gente. Dá super certo também, tá? Ó, só que aí você tem que dar uma mão, esperar secar bem. E depois que você for dar a segunda mão, não pode ir esfregando, tem que ir depositando, né? De forma mais suave, para não tirar a primeira camada, tá bom? Uma outra ideia também bem bacana, se você não tiver aerógrafo, é aquelas bombinhas que o pessoal utiliza na confeitaria. Eu fiz um bolo tardezinha todo com aquela bombinha e dá super certo também. Mas com a esponja líquida, engando assim, escorrendo. Então, você pode fazer mais grossinha, não precisa colocar muita água. Ali eu coloquei água, tá? E aí eu vou fazer a pintura com aerógrafo, tá? Vou tirar as minhas flores daqui, né? Senão daqui a pouco eu vou pintar elas também. Olha que lindas essas flores. Eu vou ensinar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, a primeira camada foi na esponja, mas agora eu vou com o meu aerógrafo, tá? E eu fiz aquela mistura das tintas que eu já falei pra vocês anteriormente. E agora eu só vou pintando toda a minha base. Depois de seco, esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fique atento, que vem mais vídeo por aí. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.